Olá, pessoal, tudo bem? Estamos ao vivo aqui no canal do Já Passei, eu, professor Fábio Inácio, e hoje eu vou falar de uma prova da VUNESP, né, uma prova de Campinas. A gente vai comentar um pouco aqui com relação ao estilo da VUNESP e principalmente porque, nesse caso do concurso de Campinas e boa parte dos concursos da VUNESP, você acaba tendo redação, né? Então, redação, você precisa ter ali o tempo de prova exato para que você não não tenha problemas, né? Nem para fazer a prova objetiva, nem para fazer a prova de redação. Então, boa noite a todos, né? De vez em quando eu olho para o lado aqui, que é para observar comentários, né? E lembrando que eu já passei, tem os cursos aí à disposição de vocês, né? Depois o pessoal vai colocar aí no site, né? Nos comentários também, os links para você poder adquirir o curso do Já Passei. Então, vamos falar da nossa banca VUNESP, que é uma banca que traz sempre questões longas, né? Boa noite, Robson Oliveira. Traz questões longas, mas é uma banca que quando a gente conhece, ela vai se tornando mais fácil, né? Porque ela tem um estilo bem definido de prova, e é isso que nós vamos comentar aqui. Nilda Alves, boa noite a todos. Então, a gente vai iniciar essa aula, e é claro, talvez não dê para comentar todas as questões, né, da prova aqui, da parte pedagógica, de legislação, mas a gente depois pode até, se vocês quiserem, né, e pedirem, a gente pode fazer aí uma segunda rodada. Então, nós vamos lá. Prova de Campinas, essa foi a última, né, prova. Então, conhecimentos pedagógicos. Então, começando aqui, né, compreende-se, né, que o processo pedagógico, eu vou seguir aqui com a setinha, tá? Para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, se eu consigo colocar aqui. Eu vou seguir com a setinha. Compreende-se que o processo pedagógico envolve a formulação dos objetivos para a ação educativa, a definição de seus conteúdos e métodos, bem como a avaliação do próprio processo. Com base nessa afirmação, assinale a alternativa correta sobre a avaliação formativa. Então, a avaliação formativa é uma questão que sempre aparece aí na VUNESP, é uma questão muito cobrada pela VUNESP, né? Então, a VUNESP sempre trazendo essa questão, que é uma questão importante. Aí, a letra A diz o seguinte: finaliza o processo de avaliação de aprendizagem do aluno no momento em que o professor atribui notas ou conceitos. É uma atividade orientada para o presente em que se busca manter o nível do conhecimento do aluno no momento e tem como pressuposto de que avaliar é sinônimo de medir para assim classificar os alunos em termos de desempenho e ocorre ao longo do processo de ensino-aprendizagem e tem como objetivo reorientação desse processo. Tem como único foco o resultado final do aluno, sendo redundante a aplicação de provas individuais e desenvolvimento de trabalhos em grupo. Então, eu gostaria que vocês já fossem respondendo aí, né, as questões. Tem a Nilda: professor, quantos foram chamados no último concurso de Campinas? Eu não lembro, Nilda, mas foi um número bem razoável. Eu lembro de supervisor, por exemplo, que eram poucas vagas, chamou 28 supervisores, né? E aí, boa noite, Thaís Pereira também. Tá? Então, olha só, uma questão de avaliação, né? E aí sempre, gente, que você observar em questões da educação, né? Falando de avaliação formativa, que finaliza o processo, né? No momento em que o aluno atribui notas e conceitos, veja, só no final ali, né? Então, não é isso. É uma atividade orientada para o presente, que busca manter o nível do conhecimento do aluno no momento. Queria que vocês respondessem aí também, tá? Também não, né? Porque, veja, quando a gente está falando de avaliação formativa, né? Então, toda vez que fala de formativa, não pode ser medir, classificar, né? Sempre essas palavras não combinam com a avaliação formativa.
Ó, tenham como um único foco o resultado final. Também, outra dica para vocês quando vocês estão fazendo prova de educação. Quando aparecem essas palavras que restringem, único, só esse, apenas, né? Então você já desconfia, né? E a Nilda colocou certinho aí, letra D, ocorre ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Veja, a formativa, né? Aí sempre baseada aí no conceito da Jussara Hoffmann, do Lucchesi, ela é um processo que garante que a avaliação não seja, né, não seja uma coisa, um monstro, e que ela seja aliada ao processo de ensino-aprendizagem. Então, ela serve para um feedback do professor para o aluno, do aluno para o professor, serve para perceber o que deu certo, o que não deu. Então, ela ocorre ao longo do processo de ensino-aprendizagem e tem como objetivo a reorientação desse processo, certo? Letra D, né? Você vê, questão da VUNESP é uma questão um pouco maior, né? Ah, já deixaram a curtida, é isso aí, né? O pessoal acertou aqui, né? O Robson, gostaria de saber se as leis ou autores mais cobrados na prova da VUNESP que podem ser cobrados nessa prova de Campinas. Ele está perguntando aqui. Gente, é assim, prova, o que sempre aparece uma questão de Constituição, LDB, ECA, né? As provas de Campinas têm sempre a legislação específica deles, sempre cai algumas coisas, tá? Então, isso é importante estar atento, né? Nilda, professor, fiquei número 420 no último, mas eu não consegui ver aqui. Deixa eu mudar aqui para eu colocar aqui isso. Mas... já deixaram o like, legal. No último dia, só por experiência. Mas sempre é importante, a gente aprende muito com as provas, né? Nilda, é um processo, é um caminho que a gente faz e vai ganhando aí melhor desempenho. Bom, olha só essa questão aqui, né? Essa que eu chamo a atenção para vocês, porque ela fala do regimento escolar comum da rede de ensino de Campinas, portaria SME número 69 de 2018. Já quero aqui alertar, né, que agora a portaria 30 de outubro, a portaria 140 de 30 de outubro de 2024, porque no edital agora já tem uma portaria recente, tá? Essa questão é da prova anterior, mas, né, a pergunta em si está mantida. E essa portaria que saiu agora, né, em 2024, que é a portaria que fala do regimento, ela traz algumas alterações, mas são alterações muito pontuais, muito pequenas, tá? Principalmente ali na questão da inclusão, enfim, né? Então, olha só, só alertando, né, porque essa questão é da prova anterior. Agora aqui, nesse concurso, vocês vão estudar a portaria número 140 de 2024, né? E essa questão está lá no artigo 187, ok? Mas vamos ver como caiu, porque isso não mudou, tá? Então, olha só, com base nisso, ó, questão, tá vendo? Uma questão de legislação local, né? Então, perguntando, ó, olha a pergunta, a avaliação institucional. Então, é um tema que a banca gosta de abordar muito, a avaliação, certo? Então, o que é a avaliação institucional na rede municipal de Campinas? Ela, na letra A, analisa os aspectos psicopedagógicos a partir dos dados de desempenho dos alunos, sob responsabilidade da escola e em consonância com o projeto pedagógico, bem como os dados de desempenho dos alunos em avaliações do MEC e do SME, da SME, né? Então, da Secretaria Municipal de Educação e do MEC. B, visa a análise da gestão democrática, principalmente dos seus principais mecanismos de funcionamento, envolvendo aspectos pedagógicos, financeiros e administrativos da instituição. C, é constituída pela dimensão interna, abarca a autoavaliação da instituição e pela externa, envolve a avaliação do desempenho dos alunos
realizada por órgão competente. D. Articula o caráter formativo somatório da avaliação no decorrer do processo de implementação do projeto pedagógico, visando ao aperfeiçoamento profissional dos servidores. E envolve a elaboração de políticas públicas em educação, pautadas em um padrão de qualidade estabelecido pela Secretaria de Educação e por cada escola e na legislação vigente. Essa é uma questão, gente, que pergunta a letra da lei, né? Então, a letra do regimento aqui no caso, né? Então, ela é bem específica. E aí a gente tem que estar muito atento com isso, porque essa é uma questão mais difícil, vamos dizer assim, né? Porque ela pergunta do regimento o que é a avaliação. Eu queria que vocês colocassem aí, já saiu aqui uma B, né? Vamos ver aí o que o pessoal coloca, mas é uma questão mais difícil, tá? É uma questão, como eu falei, agora o regimento é o 140, né? A portaria 140, de 30 de outubro, tá? Mas isso não mudou, continua a mesma coisa da avaliação institucional, né? Que não estamos falando da avaliação especificamente dos alunos, mas é algo mais amplo, mais global, né? Porque nós estamos falando da instituição como um todo, tá? Então, olha só, essa aqui não tem muitos comentários para fazer dela, porque ela é bem direta, bem objetiva. Então, o que diz o regimento do ensino de Campinas? Primeiro, ele está dividido em duas dimensões, tá? Em duas dimensões. A dimensão interna, né, que é a autoavaliação da instituição, e para isso existe uma comissão para avaliar a unidade, né? Ali a educação, tal, que vocês vão estudar lá no regimento, certo? No 140, não é mais o 69, tá? E que é a autoavaliação da instituição e também pela externa, que envolve, né, o desempenho dos alunos por órgão competente, tá? Então, essa é letra C, e está lá no artigo 187 agora, tá? Essa questão. Então, olha só, não é a análise da gestão democrática, né? Nem os seus principais mecanismos de funcionamento, envolvendo aspectos pedagógicos, financeiros e administrativos. Não é isso, né? O regimento fala que tem duas dimensões. Uma é a autoavaliação, existe uma comissão para fazer isso, certo? Que é uma comissão de autoavaliação da unidade, da educação, e a externa, né? Que aí entram essas provas externas que a gente vê na educação, certo? Então, não é sobre os aspectos psicopedagógicos, né? Também não é do caráter formativo, somatório da avaliação, é algo mais amplo, né, da instituição como um todo. Então, ela tem duas dimensões, interna e externa, ok? É uma questão mais complicadinha, porque exige ali o conhecimento do regimento escolar. Alguém perguntou aqui, primeiro eu vou dar boa noite aqui para Maria Regina, né, Jaqueline, que estão aqui. Primeira coisa, gente, regimento escolar é uma das prováveis questões dessa prova de Campinas, tá? Regimento escolar é algo que fala muito ali da estrutura da educação em Campinas, como que ela é, né? Quando eu fiz supervisor lá, caiu muito essa questão, então vale a pena ler o regimento, que é a portaria número 140, não vai confundir, hein, que não é a 69, é a 140 agora de 2024, né, que o secretário é o Jorge Tadeu. Foi na época que eu estudei na Unicamp, ele já estava por lá. Bom, aqui uma questão característica da Unicamp. Ela conta uma história, né, um contexto, né? E aí o que é importante notar nessa questão número 18, gente? A pergunta é sempre no final, tá? Então você tem que focar aqui, ó, nessa partezinha aqui, a história para contextualizar. E aí a gente vai ver aqui, ó. A professora Maria Carla, que atua como docente há 6 meses na Rede Municipal de Ensino de Campinas, em uma turma com 3 anos na educação infantil, procurou a direção da escola e relatou:
Por ser nova na rede, na escola, estou sentindo muitas dificuldades de adaptação que implicam no cumprimento das horas atividades. Acho que a reunião com pares é tempo perdido, pois temos visões e concepções diferentes da educação infantil. Gostaria de pedir autorização para cumprir essas horas, me dedicando ao meu trabalho individual, à preparação das aulas, à organização de material, à avaliação do desenvolvimento das crianças. Com base na lei número 12.987, Plano de Cargos do Magistério, e na Lei Complementar 57 de 2014, que altera os dispositivos dessa lei, assinale a alternativa que apresenta a orientação correta à professora Maria Carla. Gente, nem dei as alternativas aí, mas a Maria Carla não quer cumprir as horas atividades, certo? Ela não quer cumprir as horas atividades coletivas, né? Daí você já começa a imaginar, é possível isso? Não cumprir as horas coletivas de trabalho? Já pensou se cai uma redação falando disso? Como que a gente pode simplesmente falar, não vou cumprir, não quero, né? Enquanto servidor público, não, né? Mas vamos ver o que diz as alternativas aqui, ó. O trabalho docente entre pares, o TDEP, envolve as reuniões entre os docentes do mesmo ciclo para planejamento pedagógico. Já o trabalho docente coletivo, o TDC, né? Aí a gente precisa se acostumar com essas siglas também, né? Porque a gente está muito acostumado com HTPC, né? HTPL, e aqui, ó, TDEP, TDC, refere-se às reuniões da equipe escolar para avaliação do projeto político-pedagógico. Dessa forma, como ambos convergem para o mesmo objetivo, é possível a supressão do cumprimento de um deles, sem prejuízo ao professor. B. As horas atividades são compostas pelo trabalho docente coletivo, trabalho docente de preparação de aulas, trabalho docente individual, trabalho docente entre pares e trabalho docente de formação. Dessa forma, o não cumprimento de uma delas prejudica a caracterização do efetivo exercício para fins de pagamento e de contagem de tempo de serviço público municipal. É questão grande, né? Certo? Letra C. Considerando-se que o trabalho docente com o aluno, TDA, compreende o exercício da docência em cumprimento ao currículo em atividade direta com a coletividade de crianças, adolescentes, jovens e adultos, bem como é parte das horas de atividades, cabe ao professor clareza de que sua formação continuada em serviço será realizada obrigatoriamente no contraturno de sua atividade docente. D. Cabe à direção da escola disciplinar a estratégia, os procedimentos, os fluxos de trabalho, os fluxos de cumprimento das horas de trabalho coletivo, TDC, trabalho docente individual, trabalho docente entre pares e trabalho docente de formação, a fim de garantir a efetividade na execução e participação efetiva do professor. E, no cumprimento das horas de atividades, o professor tem autonomia, considerando seu contexto e com a anuência da direção, de selecionar, no mínimo, 2 tipos de trabalho a serem cumpridos, entre os quais trabalho docente coletivo, trabalho docente individual, trabalho docente entre pares e trabalho docente de formação. Veja que é uma questão longa, né? E que ela narra aí a insatisfação de uma professora com as divergências. Para ela, né, o HTPC, ou como a gente traduz aqui, né, o TDC, é tempo perdido, né? Então, ela não quer cumprir. E aí, gente, que alternativa vocês colocariam? A B, a C, né? A D ou a letra E? Vamos lá, coloquem aí. B, olha aqui, já saiu um B aqui, né? Então, vamos ver aí se a galera acerta essa questão também complicada, né? Mas, assim, também é outra pergunta que aparece bastante sobre as horas atividades, né? Sobre o trabalho, como se organiza essa jornada do professor, isso também acaba caindo bastante, né? Então, a galera colocou aí D, né? C, enfim, E, não, colocaram B e D só, eu já estou vendo mais alternativas aqui. Então, também é uma questão difícil, né? Geografia,
colocou aqui, boa noite, na última prova se matei de estudar, mas chegou no dia ansiedade e dor de barriga atrapalhou o meu desempenho. Gente, isso é uma coisa que precisa cuidar, né? A questão do dia da prova, ter muita tranquilidade, sabe? A gente precisa ir preparado, né, para essa prova longa, para essa prova cheia de questões longas, né, e com uma redação aí para fazer também. Então, vamos ver a resposta? O pessoal colocou aí. Resposta correta aqui é C, gente. Letra C. Considerando-se que o trabalho docente com o aluno TDA compreende o exercício da docência em cumprimento ao currículo, em atividade direta com a coletividade de crianças, adolescentes, jovens e adultos, bem como é parte das horas das atividades, cabe ao professor clareza de que sua formação continuada em serviço será realizada obrigatoriamente no contraturno de sua atividade docente. Veja, eu, enquanto professor, gente, né, eu preciso cumprir essas horas atividades, elas foram uma conquista. Então, a gente não pode abrir mão, porque tem muita divergência, né? Eu acho o tempo perdido. E está lá na lei, né? Olha aqui, trabalho docente com os alunos, exercício docente em cumprimento ao currículo, em atividade direta com a coletividade, horas atividade de cumprimento aluno para todos docente, né, inclusive para aqueles que estão em regime de acumulação de cargos. Então, por exemplo, para você acumular cargo, isso está na Constituição, está nas leis de Campinas, você precisa ter compatibilidade de horário, né, inclusive dessas horas de trabalho, né, e lá em Campinas a regra é bem dura, né? Então, o trabalho docente coletivo, né, espaço formativo, com reuniões pedagógicas, construção e acompanhamento do projeto político-pedagógico, o trabalho docente individual, que é atendimento e recuperação dos alunos, e o TDPA, que é o trabalho de desempenho em hora e local livre. Tá? Mas, portanto, aqui gabarito letra C, certo? Então, vale a pena dar uma atenção aí na questão desses documentos, tá? Duas questões aí que realmente são difíceis, porque exigem conhecimento dos documentos de Campinas, tá? Sirlene Barbosa dos Santos, boa noite, tá? Boa noite. Então, prova da VUNESP, gente, é uma prova que você precisa estar preparado para muita leitura. Eu recomendo sempre uma coisa: comece por aquilo que você tem mais facilidade. Então, professor, eu tenho mais facilidade em legislação. Começa pela legislação. Eu tenho mais facilidade com o pedagógico. Começa com o pedagógico. Eu tenho mais facilidade com língua portuguesa. Começa com a língua portuguesa, né? E aí, língua portuguesa, eu sempre dou uma dica. Antes de ler o texto, né, que a VUNESP sempre traz um texto, referência, leia as questões antes. Porque aí, quando você ler o texto, você já sabe mais ou menos o que está se perguntando. Olha, agora vem uma questão tranquila, tá? Tranquila. O documento Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana afirma a construção de estratégias educacionais que visem ao combate do racismo é uma tarefa de todos os educadores, independente do seu pertencimento étnico-racial, considerando que é uma responsabilidade de todos os educadores o combate ao racismo, assinale a alternativa correta. Então, gente, olha só, né? Cultura afro-brasileira e africana também é um tema que a VUNESP gosta muito, certo? Então, vamos lá. E é um compromisso de todos, né? De todos. O racismo orientado pelo mito da democracia racial e ideologia do branqueamento dirigem-se apenas aos negros. B. As ações de combate à discriminação elaboradas com o objetivo de educação das relações étnico-raciais positiva, aqui ficou separado,
fortalece os negros e enfraquece as demais etnias. C. Negros não atingem os mesmos patamares que não negros na escola por falta de interesse e de crença na importância da escola nas suas vidas. E D. O enfrentamento ao racismo requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras. E as políticas educacionais de valorização da diversidade respeitam as bases do desenvolvimento humano ao priorizarem ações pedagógicas do ensino médio. E aí, qual você responderia nessa aqui, hein? Letra A, B, C, D ou E? Essa quero ver a galera responder aí. Vamos lá. Vou colocar aqui, ó, letra A, certo? Letra B, letra C, E, D e E. Tá? Deixa eu ver aqui mais comentários aqui. Qual a diferença na prática do PEB2 e do adjunto? Estou na dúvida de qual prestar. Robson, o PEB2 é aquele titular de sala, né? Aquele que é o regente da sala, que assume a sala. O professor adjunto, ele é uma espécie de substituto. O professor pegou uma licença de 15 dias, entra o adjunto também apoia na sala de aula quando ele não está substituindo, ou apoia projetos, né? Ou apoia alguns alunos ali. O professor adjunto, ele não é o titular da sala, ele é uma espécie de suporte no sentido de ajudar, substituir os professores quando eles não estão afastados, etc. Né? Ou quando falta, quando acontece algum problema ali eventual, certo? Deixa eu ver, canal da Tite, boa noite. Quando foi o concurso de gestão de Campinas? Nossa, acho que foi em 2019, se eu não me engano. 2019, né? Ele foi prorrogado e tal. Galera colocando aí, né? Olha só, gente, então vamos analisar aqui, ó, né? Combate ao racismo é de todos, né? Isso é importante. Então, quando ele fala que o racismo orientado pelo mito da democracia racial e ideologia do branqueamento, né? Mito da democracia racial, gente, era uma ideia que até hoje tem gente que defende de que o Brasil não teria problemas de racismo, né? Que aqui todo mundo se misturava e tal, e está tudo bem, né? Por isso que é mito da democracia racial. Isso não é verdade, né? A ideologia do branqueamento, ela foi tentada no Brasil com a migração, né? Trazer novas pessoas, era uma ideia lá do início do século XVIII, né? Então, olha só, na letra A não tem nada a ver, né? Não é isso aqui. As ações de combate elaboradas com educação étnico-raciais fortalecem os negros e enfraquecem as demais etnias? Não, né? Não enfraquece as demais etnias, não é isso, né? Negros não atingem os mesmos patamares que os não negros na escola por falta de interesse, essa é absurda, né? Isso você não pode marcar de jeito nenhum, tá? Letra D, o enfrentamento ao racismo requer mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de tratar as pessoas negras. Corretíssimo, tá? É letra D, né? Então, olha só, aqui está falando só de ensino médio, não, né? As políticas, elas são para todos, ó, todos, né? Pertencimento étnico-racial, as diretrizes curriculares da educação étnico-racial é para todos, portanto, gabarito letra D. Essa é uma questão mais tranquila, que a VUNESP gosta muito de cobrar, certo? E aqui foi suave essa, né? As alternativas, elas estavam fáceis da gente eliminar, certo? Então, uma questão um pouco mais tranquila. Se eu já prestei... o Robson está perguntando. Já prestei, Robson, já prestei. Eu prestei em 2019 para supervisão de Campinas, Robson. E eu até que... Eu não me dediquei muito à prova, foi de supervisão. Eu até que fui bem, né?
Curiosamente, chamou até o número 28, eu era o número 29, mas a minha ideia não era ir para Campinas, né? Eu já tinha passado em outros concursos, então acabou quase que eu fui chamado. Ainda posso ser chamado, porque esse concurso ele vai vencer agora, já venceu no finalzinho aí do ano, tá? Ele foi prorrogado por causa da pandemia, etc. Olha o número 20. A compreensão do caráter político-pedagógico do projeto político-pedagógico requer a consideração dos seguintes aspectos. Letra A. Autonomia, responsabilidade e criatividade como processo do projeto, bem como a adequação de projetos elaborados em outras realidades escolares. B. Filiação político-partidária da equipe escolar em consonância com a administração pública, bem como domínio dos princípios educacionais atuais. C. Liderança firme e diretiva, bem como cooperação de pessoas interessadas em uma educação de qualidade. D. Formação de professores em consonância com a legislação em vigor, bem como a capacidade de elaboração de planos e sugestões individuais a compor o PPP. E E. Clareza da função social da escola e da educação, bem como da organicidade do PPP e os anseios da comunidade escolar. Então, questão também que a VUNESP gosta muito, que é o projeto político-pedagógico. Outro tema que sempre aparece nas provas da VUNESP, gente. Então, primeiro, né? Aí a gente precisa ter uma atenção. PPP, gente, projeto político-pedagógico. O que a gente tem que fazer no projeto político-pedagógico? Primeira coisa importante, ele tem que ser discutido com todos. Com todos. Né? É um projeto que tem que ser construído por todos. Pelos professores, pela direção, pelos alunos, pela comunidade escolar, pelas pessoas que trabalham na escola. Então, é um projeto que faz parte da gestão democrática, que é o PPP. PPP é de cada unidade. Cada unidade tem o seu PPP, tem a sua identidade. Né? Então, vamos lá, olha só. Quando ele fala adequação de projetos elaborados em outras realidades, não. O PPP ele tem que ser da realidade da escola. Então, ele não tem que se adequar. Ele tem que ser um projeto da escola. Essa B aqui é absurdo, né? Filiação político-partidária da equipe escolar, não, né? Não pode, né? E aí a gente tem que diferenciar quando Paulo Freire fala que toda educação, toda escolha é uma escolha política. Paulo Freire não se refere aqui a político-partidária, né? Ele fala é uma escolha política de decisão, tá? Então, sim, quando a gente opta, né, por algo, a gente decidiu por aquilo. Se eu decidir utilizar esse método, é uma decisão política. Né? Liderança firme, diretiva, bem como cooperação. Aqui, quando fala firme diretiva, né, ela induz que vai ser conforme a direção vai ali colocar as bases, não, né? E formação de professores em consonância com a legislação em vigor, bem como capacidade de elaboração de planos e sugestões individuais a compor o PPP. Não é isso, tá? Como eu falei, olha a letra E aqui, ó. Clareza da função social da escola e da educação. É preciso conhecer a escola, conhecer sua comunidade. Isso tudo vai no PPP. Perfil da comunidade, perfil da região. Né? Então, isso vai. Então, por quê? Função social da escola. A escola não pode estar isolada do seu entorno. Né? Então, ela precisa estar ali atenta ao que acontece. E a VUNESP gosta muito desse tema, quando fala de alfabetização, da prática social, né, da função social da escola. Então, esse PPP ele tem que estar ali junto com o anseio da comunidade escolar, tá? Então, deixa eu beber uma aguinha aqui e colocar a letra E. O pessoal respondeu certo aqui.
Letra E de escola, tá? Opa! Aqui, letra E de escola. Deixa eu ler os comentários aqui, que senão eu vou... Aqui, a Thaís está perguntando, professor, perguntei no Instagram, será que esse concurso de supervisão sai esse ano? Olha, eu acredito que não, Thaís, mas muita gente está dizendo que sim. Na minha concepção, não. Por quê? Ele foi muito recente, ele convocou muita gente, então não está assim, precisando de supervisor agora. Então, pode ser que eles já deixem para o ano que vem para juntar com outro concurso. Essa é a minha visão, tá? Mas muita gente disse que vai fazer. Eu sinceramente, não acredito. Renata, boa noite. Robson respondeu certo. Nilda aqui. Jéssica, obrigado. Sou fã desse professor. Renata, Ana Cláudia. Então, gente, porque foi recente, né? Então, eu não acredito que vá sair concurso. Vamos ver mais uma questão, ó. Aqui, ó, uma questão de LDB, com base no disposto da Lei Diretriz e Bases, número 9.394, de 20 de dezembro de 96, e nas discussões sobre a formação docente, é correto afirmar que... Então, tema da formação também é um tema bastante interessante. Quando perguntaram lá, como que cai? Aí eu estou mostrando aqui, ó, cai o LDB, né? A lei que fala da educação étnico-racial, gestão democrática, são temas que a VUNESP gosta muito, tá? Gosta muito. Avaliação também, né? Então, avaliação formativa. Olha só, sobre formação docente, é correto afirmar: os estados são os responsáveis pela promoção da formação continuada e da capacitação dos profissionais de magistério da rede pública e privada. B, a formação de docentes para a educação básica se dá exclusivamente em nível superior, desconsiderando-se a formação em nível médio na modalidade normal. C, a formação continuada e a profissionalização docentes são entendidas como formações equivalentes que devem ser priorizadas na escola. D, a formação docente inicial e continuada são momentos consecutivos da construção de prática docente qualificada e da profissionalização do professor. E E, a formação inicial sólida dispensa constantes reciclagens diante das exigências da modernidade e das inovações da educação, principalmente técnico-didática. E aí, gente, o que vocês responderiam nessa questão 21, que é uma questão de LDB, tá? Deixa eu ver aqui quem está mandando mensagem. Professor, sai Sorocaba esse ano. Sorocaba pode ser que sim, viu? Sorocaba pode ser que sim, né? Sorocaba. Rede também que tá, o pessoal tá aí na expectativa. Eu fiz o concurso Sorocaba, foi em 2020, pô, 20, nem lembro mais. Fui chamado para diretor lá, mas preferi não ir, né? Acabei optando por ficar no local que eu estava. Mas tem umas vantagens, né? Direção trabalha 6 horas, é bem legal. Bom, vamos responder aí, gente. Olha só, então vamos analisar questão por questão aqui, ó. Os estados são responsáveis pela promoção da formação? Não, né, gente? Rede privada, não, né? Rede privada faz a sua formação lá, então a gente já elimina a letra A. Outro cuidado que nós temos que ter, hein, gente? Gestão democrática, ela é um dever, né? Ela é uma obrigação das escolas públicas. Professor, a banca adora colocar gestão democrática, dizendo que a lei diz que tem que ter gestão democrática na pública e na privada. Não, é na pública, tá? Privada, ela pode optar, e a grande maioria opta por uma gestão mais democrática, mais ou menos, né? Mas não é obrigatório, tá? Então, aqui, formação, o Estado ser responsável pela formação e capacitação da rede privada, não.
A formação de docentes pela educação básica se dá exclusivamente, cuidado com essa palavrinha aqui, né? Exclusivamente é uma palavra que não combina com aquilo que eu falo que é o DNA da educação. Por quê? Limita, né? Agora, tem um momento que exclusivamente entra, por exemplo, na questão dos concursos públicos, né? O magistério será preenchido exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Aí entram exclusivamente. Aqui não, né? Aqui não. Não se desconsidera a formação em nível médio, então está fora a letra B. Formação continuada e profissionalização docente são entendidos como formações equivalentes que devem ser priorizadas na escola. Aí você fala assim, essa aí ia ser, né? Mas vamos ler a D, ó. Formação docente inicial e continuada são momentos consecutivos, ó. Percebe que essa aqui fala que são equivalentes, aqui fala que são consecutivos, da construção de prática docente qualificada e da profissionalização do professor. Portanto, o pessoal marcou certinho aí, é letra D, né? São momentos consecutivos, né? Formação inicial, continuada. Formação continuada deve ser garantida, certo? Então, aqui não fala que formação sólida dispensa, não. A nossa formação, ela é sempre, ela é continuada. Portanto, gabarito letra D, de dado. Muito bem, o pessoal aí acertou, né? Galera aí tá firme na LDB. Ó, né? Essa aqui, todo mundo aí colocando letra D de dado, ok? Bom, 22, aí entrou o tema da educação especial, que é outro tema também, pessoal, que a banca VUNESP gosta bastante, né? Da educação especial, e aí a gente fala que a inclusão, ela é um tema sempre relevante e cai muito nos concursos públicos, né? Então, assim, com base nas contribuições do documento da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, assinale a alternativa correta. Letra A. A educação especial, organizada de forma paralela à educação comum, é uma forma mais apropriada para o atendimento de alunos que apresentam deficiência ou que não se adequam à estrutura rígida dos sistemas de ensino. Letra B. A educação especial integra a proposta pedagógica da escola regular, promove o atendimento às necessidades educacionais especiais de aluno com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Letra C. Em 1994, a Declaração de Jontien proclamou que as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e que alunos com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à educação regular. E D. A perspectiva da educação inclusiva envolve práticas que enfatizam a dimensão psicológica para o desenvolvimento do aluno com necessidades educativas especiais, em contraposição aos aspectos pedagógicos comprometidos do desenvolvimento. E definições e classificações no campo da educação especiais se esgotam no momento do diagnóstico e do prognóstico e desenvolvimento da criança, podendo ser categorizada com quadro de deficiência, transtorno, distúrbio ou síndrome. Olha só, gente, né? Vamos lá. Política Nacional de Educação Especial. Ó, vou falar uma coisa para vocês, para nunca mais errar questão de educação especial. Pensa numa coisa, educação especial é para todos e sempre. Da creche até aonde a pessoa quiser. Eu posso negar vaga para uma criança de educação, do público da educação especial? Não. Eu posso limitar o acesso da criança ao ensino regular? Não. Eu posso estabelecer cota de número de alunos por sala? Não. Você não pode criar barreiras para alunos, né? Não pode. Então, qualquer dessas formas que eu falei tem criação de barreiras, tá? Então, olha só,
A educação especial ela não é de forma paralela, ela está inserida na nossa educação. Ela está inserida, né? Então, a educação especial está inserida na educação. E quando ele fala aqui, ó, em 1994, gente, a declaração de Jontien é de 1990 e não de 94, tá? Professor, é uma sacanagem a banca perguntar, mas às vezes tem essas coisas, né? Então, não é 94, essa declaração é de 1990, já é aí uma coisa que está errada. Quando a gente fala assim que a educação inclusiva ela enfatiza a dimensão psicológica, gente, o que nós somos? O que nós somos? Nós somos educadores, nós somos do pedagógico, nós não somos do psicológico, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nós, educadores, não damos diagnóstico. Eu não posso dizer, essa criança é autista, essa criança é isso, essa criança é aquilo. Eu posso falar das características que apresenta, que observa, mas eu não posso dar diagnóstico. Quem dá diagnóstico é a equipe multidisciplinar, formado por psicólogo, fisioterapeuta, fono, né? E, claro, com os nossos relatórios também. Classificações se esgotam no momento do diagnóstico? Não, o diagnóstico é apenas um dos momentos. Eu até, lá no meu canal, eu coloquei a nota técnica 4, né? Comentei essa nota técnica da educação especial, que é uma nota que cria muita polêmica, e aí dá para entender bem isso. Olha só, é letra B, muito bem aí, a galera botou letra B. A educação especial integra, né? Eu sempre brinco isso com o pessoal. A nossa educação é né? Integra, interdisciplinar, inclui, né? E é um né? A proposta pedagógica da escola regular promove o atendimento às necessidades educacionais especiais através do AEE, né? De alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, certo? Letra B de bola, tá, gente? Então, o que é importante a gente entender da educação especial? Educação especial é para todos. Eu posso criar barreira? Não. Eu posso limitar? Não. Uma escola pode dizer assim, não posso atender porque eu não tenho o auxiliar, não tenho o professor. Não pode, né? Mas como é que faz? Aí é uma questão que tem que se buscar junto à prefeitura, entrar no Ministério Público, etc. Mas a gente não pode criar barreiras, né? Isso está muito claro no Estatuto da Pessoa com Deficiência, em todas as leis, né? Está muito claro. A gente sabe que na prática tem muitos problemas e dificuldades, né? Deixa eu ver aqui a pergunta da Renata. Professor, esse curso após comprado ficará disponível mesmo depois do concurso? Aí eu vou pedir para a galera do Já Passei te responder. Eu acho que fica disponível, sim, durante um tempo, né? Mas depois aí eu peço para o pessoal te dar um retorno disso, tá, Renata? Certo? Bom, vamos lá. Questão número 23, educação integral, que também agora, né, tá bombando esse tema também. Tem como princípio, qual é o princípio da educação integral? A, responder ao direito à educação entre a ampla gama de direitos sociais, políticos e humanos de todos os cidadãos. B, viabilizar o trabalho pedagógico ao aluno e suas necessidades, não permitindo que sua realidade extraescolar interfira no seu aprendizado. C, defender o aumento do tempo escolar, envolvendo a ampliação de atividades extracurriculares que distanciem os alunos da marginalidade. D, enfatizar que a educação desempenha um papel significativo e imprescindível na formação humana, que se restringe ao espaço físico da escola.
E entender que os estudantes são sujeitos que requerem atenção específica, depende de processos educacionais intencionais e do uso espontâneo da tecnologia. E aí, gente, qual é o princípio da educação integral? Coloque aí para a gente ver aí, tá? E aqui o pessoal já respondeu, o Richard já respondeu aqui. Fica disponível 2 meses após a data da prova o curso, tá? Então, quando você adquire o curso, deu a data da prova, 2 meses o curso fica disponível para vocês, né? E aí vale muito a pena, porque o curso, os tópicos da VUNESP, eles se repetem, né? A VUNESP é uma banca que tem como se diz, um edital bem parecido, né? Muda as cidades, mas a base, o esqueleto do edital da VUNESP é praticamente o mesmo. Aí a galera está respondendo muito bem, hein? Agora eu gostei. Ó, gente, isso também é uma dica que eu dou. Quando você tem dúvida, vai na mais ampla, né? Vai na mais ampla. Porque a A é a mais ampla, ó, responder o direito à educação entre a ampla gama de direitos sociais, políticos e humanos de todos os cidadãos. Veja que quando a gente tem dúvida, eu sempre falo, vai na mais ampla, né? Aquela que vai atender a todos, aquela que vai abarcar o maior número de pessoas, segmentos, né? Inclusive as palavras que estão ali na ampla gama, direitos sociais, políticos, humanos, né? Então, aqui, ó, a B já tem não permitindo que a sua realidade extraescolar. Gente, é super importante a realidade extraescolar. Isso em vários autores, em várias legislações, né? O aprendizado do aluno que ele já traz é importante. Então, não permitindo, não, está errado. Defender o aumento do tempo escolar, envolvendo ampliação que distancie os alunos da marginalidade. Veja como restringiu a um problema, né? E não é isso, né? A educação integral não é para responder ao problema da marginalidade, não é isso, tá? Porque aí restringe, né? Enfatizar que a educação desempenha um papel significativo e imprescindível na formação humana, que se restringe. Olha só, palavras que restringem, né, gente? Não, segue essa forma. Teve dúvida? Professor, isso eu não sei. Viu palavra que restringe? Já, opa, apenas, única, né? Restringe, já não é, ó. Restringe o espaço físico da escola. Entender que os sujeitos são que requerem atenção específica, defende de processos educacionais e do uso espontâneo da tecnologia. Gente, ó, o que a gente está na educação? Educação tem intencionalidade. Negócio de espontâneo. Ah, não, cada um faz o que quer. Não, nem na educação infantil, né? Nem na educação infantil. Então, na educação infantil, principalmente a intencionalidade tem que estar presente. Então, tudo que a gente faz tem uma intenção pedagógica, certo? Tudo que a gente faz tem uma intenção pedagógica. Então, letra A, de amor, né? O Robson vai na mais ampla. Deixa eu ver o que o Robson escreveu. Vai na mais ampla e foge do que restringe. É isso aí, né? Jocely, depois você vê aí, né? Vai ficar disponível, tá? O vídeo. Depois você vê, tá bom? Bom, vamos lá. 24. Ao analisar a relação entre currículos e práticas pedagógicas, é correto afirmar que a organização da escola, dos processos de ensinar, aprender e do trabalho do professor está condicionada ao currículo e seus determinantes legais. B. A organização temporal e espacial do conhecimento não tem relação direta com a organização dos tempos e espaços da escola e da docência. C. Há uma relação ética que precisa ser inserida no currículo pelos professores, reforçando valores, pois os direitos são amplamente conhecidos pelos alunos. D. A centralidade dos processos de apreensão do conhecimento para a docência, assim como o currículo, busca garantir a possibilidade de aprendizagem de todos os alunos.
e é dever do currículo da escola e da docência garantir o acesso à cultura acumulada à medida que os alunos forem capazes intelectualmente, tá? Bom, então vamos lá, gente. Relação entre currículo e prática pedagógica. Coloquem aí a resposta. Ah, aqui, ó, Nilda colocou. Roma, a prova de São Paulo, né? PEIF. Bom, vamos lá. Relação entre currículo e prática pedagógica, gente. Olha só. O que é correto, né? Cuidado aqui, ó, com o correto. Vamos lá. A organização da escola, dos processos de ensinar, está condicionada ao currículo e seus determinantes legais? Será? Né? Essa organização da escola está determinada pelo currículo? Só isso? Né? Não está legal. Não é, né? A organização temporal, ó, e espacial não tem relação direta. A organização do tempo e espaço não tem com tempos escolares da docência? Tem, sim, né? Inclusive, esse é um dos grandes problemas, né? Que é aquela história da gente, principalmente no Fundamental 2, tem aula de matemática, português, né? E aí você tem uma organização temporal que às vezes não dá conta da educação, né? Porque você está lá numa aula, de repente ela acaba, tem que trocar a chavinha, mudar agora, e aí tem sim, né, o espaço, é uma coisa que se discute muito hoje, é a organização temporal espacial, né? E tem uma relação direta, tá? E não é que não tem, tem. Há uma relação ética que precisa ser inserida no currículo, reforçando os alunos conhecem amplamente os seus direitos? Não, né? Não. Os alunos não conhecem amplamente os seus direitos. Primeiro que eles estão em formação, e aí a gente não tem esse conhecimento. Os alunos não têm amplo dos seus direitos. É dever do currículo da escola garantir o acesso à cultura acumulada à medida que os alunos forem capazes intelectualmente? Não, né? Desde que o aluno entra na escola, ele tem que ter acesso à cultura acumulada, certo? Ponto. Né? Acabaria aqui, ó. Né? Não é que, esse é capaz, agora vai aprender. Não. E a letra D, a centralidade dos processos de apreensão do conhecimento para a docência, assim como o currículo, busca garantir a possibilidade de aprendizagem de todos os alunos. Olha aqui, ó, né? Todos os alunos. Então, assim, o currículo ele é super importante, as práticas pedagógicas, é preciso que o professor tenha propriedade, conhecimento para, né, daquilo que ele vai realizar. O Paulo Freire falava muito disso. Então, o currículo ele é importante, ele não pode também ser uma coisa muito inflexível, né? Então a gente tem que ter uma certa flexibilidade e garantir que todos os alunos aprendam. É importante a gente compreender que a centralidade, no caso da escola, é sempre o aluno e a aprendizagem, tá? No caso do currículo, é importante que o professor tenha o conhecimento daquilo que ele vai ministrar de aula, né? Então, conhecimento para a docência é super importante. Portanto, letra D, essa relação entre currículo e prática pedagógica, tá bom? Letra D de dado. Ó, já estamos no fim da live. Vou só fazer mais uma, tá? Bom, Ana Letícia foi aprovada no concurso para professora de educação básica 40 horas. Vou fazer essa aqui, gente, e terminar, depois a gente faz alguns comentários. Na Prefeitura de Campinas, após a homologação do concurso, procurou a Secretaria Municipal de Educação e explicou: estou muito feliz em fazer parte do corpo docente da Rede de Campinas. Tenho interesse em seguir carreira, prestar concurso para cargo de gestão daqui a um tempo. Investir na minha formação continuada. Para eu poder me organizar em termos de horário,
fiz minha inscrição como aluno especial no curso de mestrado em educação de uma instituição particular da cidade. Vou cursar uma disciplina sobre alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental, que é ofertada na quarta-feira, das 14 às 18. Eu gostaria de saber como faço para conseguir conciliar a atividade docente com a disciplina de mestrado. Assinale a alternativa correta, que orienta corretamente a Ana Letícia, sabendo que está em estágio probatório. Gente, ó, Ana Letícia está em estágio probatório e quer, né, quer fazer mestrado. O que vocês acham? Pode a Ana Letícia fazer mestrado e ser dispensada para poder cursar aquela disciplina? E aí tem aqui na letra A, de acordo com o Estatuto do Servidor, Lei 1.399, de 55, Ana Letícia será submetida a um processo de avaliação no período probatório nos 3 primeiros meses, devendo alcançar aproveitamento médio de 50%, para que seja autorizada a realizar as aulas do mestrado. B. Ana Letícia deveria ter analisado documentos oficiais, aqui ficou separado, desculpe, que permitiriam uma resposta antes de procurar a Secretaria de Educação, a saber, a Lei 9.394/96, que é a LDB, e Estatuto do Servidor Público de Campinas. E de acordo com o decreto 15.514/06, que dispõe sobre o programa de avaliação probatória do servidor, não é permitido que o servidor Ana Letícia, em período de estágio probatório, obtenha licença para estudo, de forma que a dispensa de um período não possui respaldo legal. D. Considerando o Estatuto do Servidor Público de Campinas e o decreto 15.514/06, programa de avaliação probatória, Ana Letícia deverá apresentar sua situação ao conselho de escola e obter decisão favorável se houver clara contribuição para os alunos da escola e comunidade. E apoiando-se no decreto 15.546, que dispõe sobre o programa de avaliação probatória do servidor, saiu separado aqui também, Ana Letícia poderá organizar sua agenda de forma que falte, no período da avaliação, 6 meses, no máximo 12 vezes, sem prejuízo da avaliação probatória. Gente, primeira informação que eu vou dar, não é mais esse decreto, tá? Agora é o 21.019 de 2020, tá? É o 21.019 de 2020. Mas essa questão não mudou. E aí o que acontece, gente? Primeiro, estágio probatório, 3 anos. Ah, mas lá na lei que eu estudei para o concurso em Campinas está dizendo 1 ano. Se você notar, tem uma observação dizendo, devido à mudança na Constituição, né? E aí o que vale é a Constituição, lei maior, 3 anos, tá? Então, estágio probatório em Campinas, e em todo o Brasil, e em todo lugar, né, do nosso país, 3 anos. Pode uma pessoa em estágio probatório ser dispensada, gente, para não cumprir disciplina de mestrado? Não, tá? Não pode. E de acordo com o decreto novo, que é o 21.019 de 2020, que está lá no seu artigo, acho que é o artigo 30, inciso 2, programa de avaliação não é permitido que o servidor, em período de estágio probatório, obtenha licença para estudo. Isso está lá, né? No decreto novo, né, que é o 21.019, no antigo também. Não há dispensa, gente, não há dispensa, tá? Então, a letra C, o estágio probatório, ele deve, sim, ser cumprido. E outra coisa que está errada aqui, ó, quando fala um aproveitamento médio de 50%, para você passar no estágio probatório, vocês vão estudar isso aí no curso, o aproveitamento tem que ser no mínimo de 70%. Tá? No mínimo, sua nota tem que ser 70%. Se você não tiver 70%, você já começa ali, né, ter problemas no seu estágio probatório. Tá bom, gente? Ó, eu vou ter que encerrar a live, porque já deu o tempo, né? E aí, queria ver se alguém tem alguma dúvida. Se vocês quiserem, a gente pode depois pedir, e aí a gente pode tentar marcar mais algumas questões para vocês. Mas a ideia foi mostrar para vocês questões da prova da VUNESP, para que vocês comecem nos seus estudos, pensar ali o que pode cair. Né? Estágio probatório é uma pergunta que sempre aparece também, tá? Estágio probatório, direitos do servidor, deveres, sempre está aparecendo
essas perguntas, porque as bancas, elas costumam, quando ela coloca muita coisa de legislação local, ela costuma trazer, sim, algumas perguntas de legislação local. Embora, né, a VUNESP já surpreendeu algumas vezes não trazendo questões de legislação local. Acho muito difícil isso acontecer em Campinas, porque parece ser uma exigência da prefeitura, né? Pelo menos quando eu fiz a prova, tinha muitas questões de legislação local, certo? Então, agradecer aí, Thaís, Robson, né, a galera toda aí que acompanhou a live. Dizer para vocês que comecem também a praticar a redação, né? Tem um tema aí que é interessante vocês escreverem sobre ele, que é a proibição do uso do celular nas escolas. É muito importante você ler sobre isso, porque esse pode ser, de repente, um dos temas da redação. Mesmo que não seja, é interessante você escrever sobre isso, fazer esse exercício de escrever. Obrigado, Nilda. Escrever sobre isso, porque é um tema que está borbulhando aí, que é a questão da proibição dos celulares na escola, né? Já perguntei para minha filha, e ela está no ensino fundamental, ela falou assim, pai, no intervalo agora é mais barulhento, porque as pessoas estão conversando mais, né? Estão brincando, olha que legal, né? Então, isso já foi uma coisa positiva aí, pelo menos. Certo? É isso, gente. Muito obrigado. Não esqueça, o curso do Já Passei está à disposição para vocês. Então, adquiram o curso, tá? E muito obrigado por participarem aí comigo nesta live. Certo? Até mais e até uma próxima. Obrigado, gente.